Fala pessoal, aqui é o Brody, está começando mais um Minha Vida Entrevista, a segunda temporada do Minha Vida Entrevista começou, cara, já estamos em alto estilo, muita gente já passou por aí, tu já tem visto, né, cara? E hoje eu tô com o seu Martim Mendonça, popularmente conhecido como Mendes. Para você que talvez não tá ligando o nome da pessoa, ele é o guitarrista, cara, só o guitarrista da banda Pitty, tá bom para você? Tá bom para você? Vem aí hoje, cara, pra gente conversar aí um pouco sobre música, sobre a carreira, sobre projetos, sobre novidades, tudo que a gente possa tentar tirar dele assim, né, cara? Vamos tentar tirar. Martim, cara, muito feliz de estar você por aqui. Obrigado por ter aceito o convite, meu irmão. Luiz, obrigado pelo convite. Estou felizão de estar aqui também. A gente estava conversando antes aí, você estava falando sobre essa ferramenta, né, que meio que começou a ser usada dessa forma durante a pandemia, como uma maneira de aplacar aquela solidão que a gente estava, digo pandemia na época da quarentena, onde a gente estava trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter contato com outras pessoas. Essa ferramenta ela começou meio que para trazer um alívio, né, para essa sensação de isolamento que a gente tinha, e que ela está com uma sobrevida agora e uma ressignificação, que é justamente diminuir essas distâncias, né? Às vezes distâncias geográficas ou às vezes distâncias logísticas mesmo, né? Que de coisa que encontros que seriam muito difíceis de acontecer se a gente dependesse ainda dos antigos formatos de comunicação, né? Se a gente tivesse, imagina, que ver uma data para a gente se encontrar, sentar frente a frente e tal, claro que seria até mais legal, mas que a gente ter essa possibilidade de fazer isso assim no conforto. Eu estou aqui no meu estúdio, você está aí na tua casa, então acho muito massa. Obrigado pelo convite, adoro trocar ideia, principalmente sobre esses assuntos maravilhosos, assim, para falar de som, então pode chamar. Nasci topado. Exatamente. Que legal, cara. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Martim, como que a música chegou para você assim? Que momento você se deparou com ela que deu um start e você falou assim, uau, cara, isso me chamou a atenção e você começou a olhar com outros olhos? Meu pai, ele saiu de casa, eu tinha só 7 anos, então assim, bem esse comecinho da minha vida, até os 7 anos, meu pai, ele sempre teve um pouco de relação com a música, nada que ele levasse muito a sério, mas coisas que ele sempre tocou algum instrumento. Então, meu pai, uma época, tocou flauta, doce, transversal, eu lembro disso, ele ainda aqui em casa. Já quando ele saiu de casa, ele arranhou um teclado, talvez ele tenha um teclado até hoje. Meu pai está com 90 anos, está bem velhinho, mas está ainda dando um caldo, seu Zé Eduardo. E ele tem um teclado, acho que ele ainda tem um teclado. Então, assim, sempre rolou isso. Tem outro fator que contribuiu para que houvesse uma presença constante da música na minha casa desde a infância, era uma coisa que hoje eu sinto que se perdeu um pouco esse... É uma pena, que era uma coisa que talvez você se lembre também, porque a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, que toda a casa tinha um violão, independente da pessoa tocar violão ou não. O violão ele era como se fosse um móvel da casa do brasileiro médio, que cresceu entre os anos 70 e os anos 80. Então, a minha casa não era exceção. A minha casa tinha um violão, a minha mãe nunca tocou uma nota no violão, meu pai também não. Ele, na época que ele morava com a gente, ele estava ali na flauta transversal e coisa e tal. Mas esse violão, ele existia e ele tinha uma função muito importante, que era cada vez que vinha alguém que sabia tocar numa festa, alguma coisa, ele estava à mão. Então, tem o meu tio, né? Meu tio Paulo, que figuraça, irmão da minha mãe. Meu tio Paulo, ele é um grande tocador de violão, daqueles caras que sabe ter um repertório infinito, que toca uma música emendando na outra e tal, super carismático, super expansivo. Então, sempre tinha festa da família. O meu tio Paulo, ele morava no Rio na época, então ele pintava aqui nas festas de família, Natal, coisa e tal, catava aquele violão, tocava. Então, esse violão, ele acabou sendo a minha porta de entrada, né? Que foi... acho que foi por volta dos 15, eu comecei a tocar velho já, assim, eu considero, para você pensar até numa carreira, eu acho que eu fui bem inconsequente, que eu comecei a tocar mais velho, eu acho que 15, 16 eu comecei a sentir essa atração pelo instrumento. Não costumo dizer assim, eu não acho isso romântico, nem nada,
Gostaria até de contar essa história de uma maneira diferente, mas eu não senti tanto o chamado da música inicialmente. Depois o jogo mudou. Mas no começo eu senti mesmo o chamado foi do rock and roll. Então eu estava com essa idade aí de 15 para 16 anos, 14, 15, 16 anos, eu imagino, e eu fui mordido pelo bichinho do rock and roll. Então eu enlouqueci, fui abduzido pelo rock no que transcende a coisa da música, né? Que o rock, ele tem a cultura do rock and roll. Então tudo aquilo foi uma coisa que me fascinou muito. Eu senti que eu precisava tocar alguma coisa. Eu queria tocar para poder tocar numa banda, então eu queria tocar alguma coisa. E engraçado, assim, a escolha da guitarra não foi também, assim, eu repito, não acho isso pouco romântico pra caramba. Mas, enfim, mas é a verdade. O que rolou foi que eu vi a guitarra como eu vi a presença daquele instrumento nas bandas que eu curtia, nos shows que eu assistia na televisão. E aí eu comecei a olhar aquilo ali e falei, cara, que loucura, coisa maravilhosa, a guitarra. Escolhi a guitarra, falei, então vai ser você mesmo. Eu tinha um violão em casa, que era esse violão aí, que era o violão, entre aspas, do meu tio Paulo. Deixa eu fechar esse rapaz aqui, que tá dando um barulhinho aqui de WhatsApp. Eu não tô achando gostoso, não. Pronto. Aí esse violão tava na mão, eu peguei o violão, comecei a dar meus primeiros passos ali, fui autodidata. Outra coisa que, essa eu não acho que é um demérito nem nada, só não é uma coisa que eu aconselho, assim, eu aconselho que as pessoas façam aulas, não é porque eu dou aula, não, eu aconselho que as pessoas façam aulas, porque é muito difícil, né, o caminho do autodidata é um caminho muito difícil, e foi o meu caminho, porque a gente está falando aí do segunda metade dos anos 80 em Salvador, isso é muito pré-internet. Nossa. Então, assim, eu encontrei um professor que era um professor de violão, eu não encontrei professores de guitarra nessa época, encontrei um professor de violão, e que foi um professor de violão que, assim, nem estou tirando o mérito dele, ele pode ser um excelente professor, mas a gente tinha interesses muito distintos. Então, não consegui embalar, achei terrível, foi uma coisa que, sabe, eu acho isso uma coisa muito importante, inclusive, porque às vezes os pais têm essa tendência de falar assim, você quer tocar um instrumento, vou botar você a fazer aula. Eu acho isso, por um lado, maravilhoso, mas por outro pode ser uma grande armadilha, você pode acabar afastando a pessoa daquele instrumento. Tem experiência própria, eu falo por experiência própria. Aconteceu contigo. Com meu filho. Assim, com seu filho? Isso aconteceu comigo, cara. Olha só. Desculpa, eu não interrompi. Não, eu te interrompi, depois eu falo, pode continuar. E aí isso quase aconteceu comigo também, comecei a fazer aula com esse professor, que era um cara que estava muito voltado para a história da MPB, o violão e tal. Eu não encontrei um professor de guitarra, então fui professor de violão, mesmo explicando para ele que eu queria tocar guitarra, mas ficou uma coisa difícil ali, uma comunicação, eu acabei tendo que me virar por conta própria. Então, o começo oficial foi isso aí. Foi a história do querer fazer parte dessa história toda do rock and roll, mais do que um mero espectador. Eu queria fazer parte daquele negócio ali, eu queria estar participando desse movimento de uma forma mais ativa. Elegi a guitarra como instrumento, comecei no violão ali, vi que o bicho não era fácil, e o bicho não é fácil. Mas acredito que talvez com um pouco de jeito para a coisa, eu não me considero uma pessoa que tem o dom do instrumento. Eu sou das pessoas que acredita no dom do instrumento. Não acredito que isso é um fator determinante, né? Eu acredito que o fator determinante é o quanto você quer fazer a coisa e o quanto você bota na cabeça e se esforça para chegar no objetivo. Acredito que o dom ele ajuda muito, né, que é uma coisa que é uma facilidade, digamos assim, vamos traduzir para uma coisa menos esotérica, que seria aquela facilidade para trocar o instrumento. Tem sim, isso existe, tem gente que pega o troço mais fácil. Eu tenho um aluno que tem 15 anos, que é maravilhoso, o João, se ele por acaso assistir, o João é um negócio incrível, assim, ele tem uma facilidade incrível para tocar o instrumento. Eu não era essa super facilidade, mas acredito que tinha uma coisinha ali para mim que tornou a coisa mais fácil do que para outras pessoas. E foi assim que começou essa história que dura até hoje, que acabou tomando conta da minha vida.
virou seu principal hobby, né, hobby, o seu trabalho principal, né? Não é, a minha ocupação principal. Eu passo mais tempo com esses bichos de 6 cordas aí do que qualquer coisa. E nesse caso eu agradeço por ter entrado nesse caminho, apesar de ser um caminho muito difícil, muito tortuoso, muito sofrido, mas eu não me imagino passando o tempo que eu passo com guitarras e violões. Se eu tivesse que passar fazendo outra coisa, eu acho que eu estaria doido. Mais doido, né? Eu já tô doido, mas eu estaria mais doido. Um doido bom, doido do bem. Eu estaria Martim, talvez um doido não tão bem. E conta pra mim, assim, ó, qual foi a primeira, não sei se é artista ou banda que te chamou a atenção? Porque a gente sabe que você falou agora aí que você começou a tocar em meados da segunda metade dos anos 80, 88, 89, por aí. Você já chegou a tocar em banda de hard rock, já chegou a tocar em banda de metal, né? Sempre teve esse estilo, assim, presente? Você já teve alguma banda que te chamou mais atenção, que te fez também partir para isso, pro violão, ou não, cara? Você sempre ouviu um pouco de tudo, assim? Eu sempre ouvi um pouco de tudo. Tive momentos, né? Eu tive momentos de estreitar mais esse espectro, tive momentos de abrir mais esse espectro. Acho que hoje é uma época da minha vida onde eu tenho um espectro mais amplo, né? Desse ecletismo, sei lá, essa palavra é meio esquisita. Mas começou aqui em casa por conta dos meus pais, e que eu de vez em quando me arriscava a ir lá no toca-discos e botar esse ou aquele outro, e eu tenho uma recordação muito forte principalmente de dois artistas que são a Rita Lee e os Beatles. Que sensacional. Então, assim, eram dois sons assim que rolavam muito aqui em casa. Meu pai, quando saiu de casa, deixou aqui a coleção de discos dele, e ficou misturada com a coleção de discos da minha mãe. E isso incluía quase que as obras completas dos Beatles em vinil. Infelizmente, no meio dos anos 90, uma enchente, rolou uma chuva, não foi uma enchente que não subiu o nível de nada, mas teve uma chuvarada desgraçada. A gente morava em casa aqui na época, e infelizmente eles se perderam. Mas eu tive tempo bastante para desfrutá-los. Assim, me lembro de adorar o Magical Mystery Tour. Como criança, por tudo, toda a imagética do disco e as músicas. Então, assim, eu posso dizer que o começo mesmo dessa relação se deu, e eu me lembro bastante. Vou acrescentar um nome vou fazer um trio, que é o Gilberto Gil também. Então, é uma coisa bem Gil, Rita Lee e Beatles. Lembro direto, depois a minha mãe começou a se relacionar com um gaúcho maravilhoso, chamado Moreira, gaúcho de Bagé, falecido já, meu segundo pai, meu padrasto do coração, fez parte de 10 anos da minha vida, foi uma figura muito importante na minha formação como ser humano, de caráter, de ética, de tudo. Foi um cara que praticamente me criou, né, já do começo da adolescência até quase o começo da idade adulta. E o Moreira trouxe muita música para essa casa. Ele escutava muita música. Ele era um audiófilo. Ele tinha... Aí, assim, a gente tinha um Gradiente ali, que tinha um 3 em 1 e coisa e tal. Ele trouxe uma picape Marantz com um puta amplificador maravilhoso. Ele tinha a coleção de discos dele. Ele, quando era solteiro, ele era um solteiro maravilhoso, aquele solteiro clássico. Ele tinha um apartamentinho aqui na Barra, que ele tinha uma sala para ouvir música. Eu achava isso fantástico. Que essa sala para ouvir música, eu achava isso fantástico quando eu ia lá. Incluía uma iluminação, uma coisa que ele ligava e as luzes ficavam piscando. E eu achava aquilo fantástico, a relação que o Moreira tinha com a música, né? Que era uma coisa que envolvia todo um ritual. O vinil já tem bastante essa coisa, né? Que eu acho que o ritual ele foi se perdendo. Acho que todas as épocas e todas as mídias, elas têm seus prós e seus contras. Mas uma coisa que me entristece nessa era do streaming que a gente está vivendo é a ausência total do ritual. O CD, eu acho uma mídia maravilhosa, eu acho uma mídia que tem um som fantástico,
mas que eu já senti um pouco quando o CD ele dominou o mercado e fez com que várias pessoas passassem a vender as suas picapes, vender os seus vinis para comprar tudo de novo em CD, que já houve uma redução nessa coisa do ritual, né, que o vinil, eu acho que ele é o campeão do ritual, ele divide a obra em dois atos. Eu concordo com você, cara. Ele precisa de você ativamente ali, você tem que ir para mudar o lado do negócio. Ele tem aquele encarte enorme, maravilhoso, que você passa horas pesquisando, vendo um detalhezinho, tem capas, inclusive, que são capas fantásticas. Nossa, por capa dupla, então, nossa. Para você se perder naquele universo ali e tal. Então, assim, existiu um segundo momento da coisa que foi com o Moreira. Moreira trouxe muito jazz, trouxe muito blues. Que legal, e cara. E trouxe muito do rock and roll. Ele ouvia o Judas Priest. Nossa. Então, assim, já foi o cara que deu essa mexida no repertório. E aí, no auge da adolescência, como eu já falei aqui, eu fui fisgado pelo bicho do rock and roll. E aí eu vivi um caso de amor com o rock and roll que me levou rapidamente para o heavy metal. Que aí, cara, quando eu comecei, a porta de entrada foi o Metallica, que foi no final dos anos 80, virada para os anos 2000. Metallica Você lembra qual estava o Injustice for All. Metallica estava com Injustice for All e estavam com rumores de que eles iriam a gravar um próximo disco, que veio a ser em 91, o Black Album, que me pegou completamente, mas eu estava já apaixonado antes do Black Album pelo Injustice for All, pela história toda do Metallica já começou, aí já desembocou no Black Sabbath, e aí foram todos os medalhões, passaram, Iron Maiden, e Slayer, foi uma coisa arrebatadora, e isso me arrebatou durante anos, e o metal me levou para o universo do heavy metal. O heavy metal ele tem uma coisa que ele funciona muitas vezes como um elemento de integração de figuras que às vezes não conseguem muito se enturmar no que a gente pode chamar das turmas mais populares ali, os outsiders. Sim. Eu era um outsider. Eu era, desde antes do heavy metal, o heavy metal, na verdade, ele me salvou, ele me botou no meio de uma galera que falou, cara, tu é meio esquisito, mas a gente gosta de você do jeito que você é mesmo. Então, assim, isso me arrebatou muito, e aí eu fui com muita sede ao pote, e aí cedi algumas armadilhas, que são aquelas coisas de, você só pode escutar o metal, e pá, e aí acabei acabei me entregando demais esse negócio, e foi uma época que eu passei uns anos ali que eu realmente não escutava muita coisa que não fosse heavy metal, não. Mergulhei de cabeça, eu ouvia blues um tanto, e aí eu fui fazendo um caminho meio contrário. No heavy metal... Cara, tua história é muito parecida com a minha, velho. É muito legal isso. Mas deve ter muita gente que foi nesse rolê. Aí eu fui abrindo. Eu nunca deixei de gostar. O Black Sabbath continua sendo, para mim, uma das 5 melhores bandas de todos os tempos. Assim, sim, disparado. É uma banda do meu coração. Eu escuto muito até hoje. Mas eu fui abrindo essas coisas. Então fui abrindo um caminho ali, aí o hard rock me pegou ali, principalmente o hard rock dos anos 70 ali, de 72 a 76, foi uma coisa que foi muito arrebatadora para mim, Deep Purple, Whitesnake, foram bandas que me, assim, Rainbow. Nossa, Rainbow pra caralho, então assim, foi essa época aí, eu enlouqueci, virei quase que entrei na mesma loucura, porque eu virei um setentista alucinado, bota de cowboy, calça boca de sino, bata, eu não queria saber outra coisa, eu ia pra praia, cara, eu morava em Salvador nessa época. Brincando. Eu ia à praia de calça de boca de sino, bota de cowboy, camiseta preta de banda. E dali para diante eu fui redescobrindo, depois eu fui cada vez mais redescobrindo aquelas coisas que estavam lá atrás. Então, assim, eu redescobri o Gilberto Gil, que aí eu descobri que não era só porque ele fazia parte da minha trilha sonora, não era só uma memória afetiva. Eu considero o Gilberto Gil um dos maiores artistas do mundo de todos os tempos, se não o maior artista do mundo de todos os tempos.
Mas foi voltando, eu fui fazendo esse caminho de volta, sem perder tudo que eu entendi ali, né? Até o extremo do metal extremo, fui voltando, fui de volta, me abrindo para tudo, para o rock setentista, depois para o rock and roll, blues, jazz, música popular brasileira. Hoje eu estou cruzando outras fronteiras, estou apaixonado pelo Ethio Jazz, estou apaixonado pelos etíopes, pelo Oriente Médio. Que legal, enfim, cara. Nadando de braçada nesse mundo da música aí, que é uma maravilha. Que demais, cara. Não dá para parar, né? E esse liquidificador sonoro a gente sente aí quando a gente escuta. A gente daqui a pouco vamos entrar mais a fundo nesse assunto, mas quando a gente ouve as tuas escolhas de timbres, tuas escolhas de afinação, as tuas escolhas de própria composição, né, cara? A gente consegue notar muito dessas influências que vêm assim. Agora você falando, cara, parece que dá uma luz maior, assim, em tudo isso que você falou, consigo verificar isso no som que você faz com a Pitty, né? Mas antes de você entrar com a Pitty, cara, você já tinha, assim, uma banda que você tocava, algumas bandas, né? Ali nos anos 2003, por aí, né, cara? Eu acho que as duas principais foram a Malefactor e também a da Cascadura, talvez a Cascadura, que foi aonde você deve ter sido convidado para substituir o Peu, né? Para fazer parte, então, da trupe aí da Pitty, é isso? Exatamente, foi... Eu toquei... Na época... tem uma piada aqui no Metal Baiano que as pessoas falam que eu toquei com todas as bandas que existem no Metal Baiano. E eu não tenho como desfazer muito essa piada, porque foi mais ou menos o que aconteceu. Eu comecei com uma banda que a gente meio que inventou, eu entrei, ela estava bem embrionária ainda, uma banda chamada Gridlock, que é aquele clássico ação entre amigos, né? Você tem um amigo, tem um outro amigo, que o cara fez uma banda, eu fui fazer um teste, ficamos lá, toquei com um monte de bandas, tenho muito orgulho de ter feito parte do Malefactor, que é uma banda de death metal maravilhosa, uma instituição do metal brasileiro, eu vou além do metal baiano, eu acho que é uma banda muito importante do cenário do metal brasileiro, quiçá do cenário do metal mundial. Tenho muito orgulho de ter feito uma pequena parte, de um breve momento do Mystifier, que é uma banda de black metal daqui de Salvador, um cara fantástico que é o Armando, que é um cara genial. Fizemos algumas gravações juntas, participei de um disco e gravei alguns tributos. Depois, quando eu já estava abrindo meus horizontes, eu tive uma banda de classic rock. Na época que em Salvador não tinha nenhuma banda de classic rock, nunca tinha existido isso aqui. A gente pegou essa tecnologia e implementou ela aqui em Salvador, uma banda chamada King Cobra, que até hoje se apresenta e às vezes eu consigo ir lá e dar uma palhinha com eles e tal. Que legal. Dessa banda, eu estava num hiato de bandas autorais. Eu tinha ralado muito no heavy metal, sempre com bandas autorais, e eu estava um pouco magoado, não magoado com mágoa de alguém ou de alguma situação, mas sabe quando você vai ferindo, e a gente chama aqui em Salvador, tá magoado essa ferida, porque já estava demais, então eu caí nessa banda de fast rock, como para mim foi uma parada nos boxes ali. Eu precisava me abastecer, tirar uma graninha e ter a coisa do modo mais fácil. O autoral é muito difícil, né? Então eu peguei uma banda de fast rock, a gente pegou um lugar para tocar, daqui a pouco tinha um monte de gente que ia ver a gente tocar, então eu precisava me divertir um pouco, eu estava cansado de tanto correr atrás. Tive esse ato, mas rapidamente comecei a sentir muita falta de um trabalho autoral, porque para mim eu sempre soube que se eu quisesse viver disso, da maneira como eu penso em viver disso, que é uma coisa mais ou menos nos meus termos, nem sem radicalismo, mas que seja mais ou menos nos meus termos, eu precisava fazer isso com um trabalho autoral. Eu não ia fazer isso com um trabalho de versões ou de covers. Então, aconteceu. Assim, tinha uma banda... o Cascadura já existia há algum tempo aqui, é uma banda que eu era extremamente fã, e foi eu tive uma grande sorte na minha vida, que é sempre trabalhar com muita gente que eu admiro. Então, assim, isso aconteceu algumas vezes na minha vida, e uma das vezes,
das importantes momentos em que isso aconteceu foi quando o Fábio Cascadura, que é o principal, que é o letrista e principal compositor do Cascadura, me chamou para conversar e me convidou para entrar na banda. Assim, foi a primeira vez, uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes, que é eu ir tocar com uma galera que eu sou muito fã já, sabe? É uma sorte fantástica, eu acho isso maravilhoso, desejo isso para todo mundo, que todo músico passa por isso uma vez na sua vida, que é muito gostoso. Então eu adorava o Cascadura, tinha os discos do Cascadura em casa, ia nos shows, e o Fábio me chamou. O Fábio é um cara fora da curva, assim, um compositor extraordinário, tanto de músicas quanto de letras, um letrista impressionante. Não sou eu que estou dizendo, o Nando Reis, no documentário do Cascadura, falou, eu tenho pena de quem não conhece o Cascadura. Concordo com ele, cara. Exatamente, eu também, eu assino embaixo. E fui trabalhar com o Fábio, foi maravilhoso, foram anos de muito aprendizado, de uma amizade que até hoje a gente se fala com frequência. Ele está morando no Canadá, mas a gente não passa uma semana sem trocar uma ideia, sem trocar um afeto. Com o Cascadura, a gente botou na cabeça que a gente queria fazer aquele crossover, né? Que era, a gente queria deixar de ser uma banda de rock da Bahia e a gente queria ser uma banda de rock do Brasil. Esse é um passo muito importante, é um passo muito grande para qualquer banda, que é quando você resolve que você não quer mais tocar na sua cidade, você quer tocar nas todas as cidades do Brasil. Você quer ter uma carreira, você quer fazer com que sua banda seja uma banda nacional. A gente juntou uma grana pouquíssima, nossa, a gente era mais maluco do que preparado. Que bom. Que bom, ainda bem, nossa, ainda bem, que a gente não se deixou abater pela falta de estrutura nem de juízo. Aí a gente juntou um dinheiro e foi para São Paulo. Fizemos esse movimento 2 vezes, eu fiz 2 vezes com eles fizeram 3 vezes o Cascadura. Mas fiz 2 vezes esse movimento com eles, a gente foi a São Paulo a primeira vez em 2004, 2003, passamos 5 meses em São Paulo, inesquecíveis, tanto pelas coisas incríveis que a gente fez, quanto pelos perrengues terríveis que a gente passou. Passei os maiores perrengues da minha vida, não tive dinheiro para comer, a gente dormia de qualquer jeito, a gente não tinha dinheiro para comer, a gente teve dia que a gente não comeu mesmo, assim, tipo... Fiz muitos amigos, fiz shows extraordinários, então, assim, passei momentos incríveis, momentos terríveis, passaria todos de novo. Acho que tanto os incríveis quanto os terríveis, os perrengues terríveis que a gente passou, foram muito importantes, foram determinantes para eu estar onde eu estou hoje, onde eu cheguei, e que eu ainda estou indo, né? Estou num caminho ainda, mas me trouxe até aqui. Foi boa parte do que me trouxe até aqui foi essa primeira ida para São Paulo em 2004. 2005 a gente foi de novo, a gente voltou, não deu certo. A gente voltou para Salvador, marcou um monte de show e tentou de novo. Juntou outra vez uma graninha, que mais uma vez não era suficiente para fazer o que a gente ia fazer, mas fomos de novo para São Paulo, passamos dessa vez 8 meses, diferentes aventuras, diferentes coisas maravilhosas, diferentes perrengues. A gente já estava mais esfolado nos perrengues, então os perrengues foram talvez mais suaves pela nossa malandragem, né? Mas foi uma época também de muito perrengue, muita descoberta. Dormi muito na rua, dormi muito na casa de gente que eu não conhecia, vivi de favor, fui ajudado por muita gente, coisas que nunca tinham acontecido na minha vida. Eu furei essa bolha da vida que você tem onde você nasceu, onde eu estava aqui. Aqui em Salvador eu tinha um emprego, eu tinha uma noiva, praticamente uma esposa. A gente só não tinha casado, mas a gente morava junto e tal. Então eu tinha uma vida relativamente confortável aqui, que deixei tudo para trás nessa tentativa de viver o sonho, né? Foi sonho às vezes, foi pesadelo outras vezes, mas foi maravilhoso de novo, apesar de ter sido terrível. Mas não deu certo, a gente não conseguiu fazer a coisa virar.
Voltamos para Salvador de novo. Eu voltei dessa vez sem casamento mais, sem uma casa que fosse minha. Voltei para casa da minha mãe, para o mesmo quarto que eu tinha deixado ainda quando eu morava em Salvador, quando eu fui morar com a minha companheira na época. Eu estava prestes a entrar num buraco assim, sem tamanho, porque assim, foi o revés do revés, né? Eu tive que voltar, não tive condições. Essa segunda ida para São Paulo, eu já coloquei na minha cabeça que eu queria mesmo era morar em São Paulo mais do que qualquer coisa, então tentei arranjar emprego até de vendedor de disco, de garçom, de não sei o quê. Só não consegui um emprego de garçom no Outback porque eu não sabia falar inglês direito. Ainda bem. Voltei para Salvador, fiquei nessa pindaíba, só que o universo ele é muito maravilhoso comigo, eu não canso de agradecer, que eu passei uma semana só aqui em Salvador, aí recebi o telefonema de Pete, de Duda, e eles me chamaram para conversar, me contaram que o Peu não estava muito legal, tinha resolvido sair da banda, e me chamaram para, a princípio, terminar essa turnê, que eles estavam fazendo ainda a turnê do Admirável Chip Novo, que é o primeiro disco dela. Isso foi em dezembro de 2004. Em dezembro de 2004 a gente se falou e a gente combinou que essa turnê ela iria até o comecinho de 2005, só alguns meses ali, fevereiro e março, se eu não me engano. E eles me convidaram para, a princípio, terminar essa turnê no lugar de Peu e depois ver o que ia acontecer. Felizmente deu tudo certo, a gente já se conhecia muito, na verdade já tinha tocado com Duda em 3 bandas diferentes, já conhecia Pete bastante, mas a gente nunca tinha feito parte de uma empreitada dessa juntos. E aí deu tudo certo, a gente se apaixonou mais uma vez nesse novo contexto aí e acabou que nessa se vão 18 anos. Que demais, história, né, cara? Que demais, né? É uma vida, né, cara? 18 anos aí com a mesma banda, né? Apesar de já ter entrado gente, saído gente, enfim, cara, mas o núcleo tá ali, né? O núcleo hoje, assim, principal, que é você e ela, estão ali, né? Firmes e fortes, né, cara? Eu lembro quando a Pete surgiu, cara, em 2000, acho que foi em 2003, né? 2003. Cara, cara, foi aquela explosão com a Lizzy, né? E tocava direto na MTV, nós ainda tínhamos MTV, né, Martinho? Ainda tinha algo assim, onde a gente pudesse mostrar pra gente, assim. E eu fiquei encantado, cara, quando vi aquela menina, aquela garota, assim, vestida bem roqueira, assim, cara, e cantando aquele jeito agressivo, mas ao mesmo tempo doce, né? E passando uma mensagem muito forte, assim, sabe? Eu assisti um show dela, na verdade eu abri um show da Pete aqui numa cidade vizinha, porque eu também era músico, não sou mais, né? Sempre fui baixista. Você teve um caso de amor com a guitarra, eu um caso de amor com o baixo. Eu cheguei a tirar as 2 cordas do violão que meu pai me deu, eu tocava baixo no violão de nylon, cara. Uma vez eu cheguei em casa, eu já trabalhava nessa época, tipo, cara, eu sempre fui o establishment, assim, né? Meus amigos todos comportados, eu tinha cabelo até a metade das costas, assim, cara, só andava com camiseta de banda, então praticamente o que você falou, só não tinha praia pra mim, assim, mas eu tava sempre de preto, essas histórias todas, né? Eu lembro até hoje quando eu cheguei, cara, com o meu primeiro baixo que eu comprei, eu chegando assim, cara, hoje eu moro perto da casa dos meus pais de novo, minha família tá aqui, então fica tranquilo pra gente, cidade pequena, né? Mas eu lembro assim, parece que eu tô sentindo o cheiro da rua, cara, sabe? Com a caixinha do baixo, assim, um tonante, né? Porque eu queria comprar o que naquela época? Comprar um tonante, era o que eu tinha. Olhando assim, meu pai me olhando com aquele olhar fuzilador, eu falei, fudeu, cara. Mas ele entendeu, cara, que era tipo assim, pô, se você quer uma coisa que você quer, beleza, estuda. Eu nunca fiz aula, sempre fui atrás, assim, né? E aí a vida tem essas coisas, né? Tem um festival perto aqui e numa noite eu abri pro Detonautas e na noite seguinte eu abri pra Pete, cara. Ainda era o Peu, né, na época, mas logo em seguida ele saiu e eu fiquei, assim, impressionado com tudo aquilo. Tentei ir lá no camarim para pegar um autógrafo para minha namorada na época, né? Na verdade, quem conseguiu foi o vocalista da banda, mas conseguiu, beleza, não tirei foto nem nada. Mas tem essas histórias assim, cara, e a gente cresceu, né, ouvindo, cara, ela, assim, que foi um verdadeiro estrondo quando surgiu, né, cara? Sim. E a gente se sente muito feliz, assim, com essa renovação que teve em 2000,
nesses anos, final dos anos 90, anos 2000 aí, né, cara? Com toda essa cena que veio da Bahia, do Recife, cara. Hoje a gente vê bandas do Pará, a gente vê bandas de... Cara, como a nossa música, ela é rica, como a nossa música, ela é incrível, como a nossa música, ela é maravilhosa, né? E a gente só tem a agradecer, cara, a todos vocês, assim, que continuam fazendo esse trabalho de forma, assim, muito linda e nos agraciando cada vez mais com música e tudo mais que a gente possa ter, né? Cara, e você, daí, o negócio que era para ficar até o comecinho de 2005 virou 18 anos, cara. Virou 18 São quantos anos, dias? São 7 discos gravados nesse meio tempo aí, cara. Meio tempo, né? Olha só. É é um pré-adulto já, né? Um pré-adulto. Completou, inclusive o primeiro disco que eu gravei completou 18 anos agora, que foi o Anacrônico. Né? Eu acho que são 7, sim. Eu perdi um pouco a conta aí, porque entre os ao vivo e tudo mais. Mas é história, cara. É uma vidinha assim. Mais velho que meus 2 filhos. Cara, assim, a gente, quando era o Peu na banda, a gente consegue notar que tem uma... O que me chamava atenção muito na Pitty era sempre foi, né, na verdade, cara. O jeito da guitarra tocar, porque não é aquele acorde tradicional que a pessoa faz, né? Então, por exemplo, é uma coisa mais... É uma nota, um fraseado diferente, um efeito diferente, né? E quando você entrou, você tentou, talvez, posso estar enganado no que eu posso estar falando, seguia essa linha, mas sempre aprimorando aquilo, né? Dando uma sequência, assim, de acordes melhores. Isso é comum para você, cara? É o teu porto seguro, assim? Ou você foi aprendendo isso no decorrer desses 18 anos aí a fazer isso com a banda? Foi uma coisa... foi uma influência que eu considero que foi uma excelente influência para mim. Vamos dizer que eu tinha uma abordagem mais convencional do instrumento quando eu comecei a tocar com Pitty. Quando eu comecei a tocar com ela e Duda começaram a me alimentar com informações... Um minutinho, Duda é o baterista... Duda era o baterista na época, que não toca mais hoje, mas era o baterista na época, que nessa época era casado com ela ainda. Eles dois começaram a me alimentar com umas referências mais desconstruídas. Foi a época em que eu comecei a me apaixonar por Pixies. Foi a época do mergulho, assim, eu já gostava, mas eu gostava meio que de uma fase mais específica, e quando eu comecei a mergulhar em outros momentos do David Bowie, eu comecei a entender a guitarra de uma maneira diferente. David Bowie, que hoje, para mim, está ao lado de Gilberto Gil, como os 2 maiores artistas de todos os tempos do mundo e das galáxias. Parte de cima da parte. Exatamente. Então, assim, eu fui bombardeado com essas referências, né? Para que eu pudesse, meu vocabulário transcendesse um pouco a coisa do rock clássico, do heavy metal, que era o que eu estava embaixo dos meus dedos ali. Não que fosse só o que eu tocava, eu acho que até no próprio disco do Cascadura, o disco que eu gravei, que é o Vivendo em Grande Estilo, existe já uma tendência para se quebrar um pouco essa coisa, mas foi bem nesse momento, e eu atribuo a essa influência deles dois, sim. E foi um caminho sem volta para mim. Assim, foi uma coisa que me encantou por demais. Abrir essa palheta, né? De sons, abrir essa paleta de cores que a guitarra pode ter. Não procurei, tentei o máximo que eu pude fazer isso à minha maneira, porque mesmo que eu quisesse seguir os passos de Peu, teria sido um tiro no pé
absurdo. Estilos porque diferentes. Peu né? é um guitarrista muito particular. Eu considero ele um guitarrista genial, um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos. Ele era bom, né? Bom Só demais. que ele tem uma coisa ali muito particular, que é um negócio que, se você se meter a fazer a coisa do jeito dele, você vai quebrar a cara, com certeza, porque eu acho que nem ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, e a coisa era muito genial. Peu era uma antena bem, muito... né? Peu era uma antena muito transparente para inspiração, assim. Ele era um cara que ele conseguia pegar um negócio ali do éter, do universo, e colocar na guitarra de um jeito que, às vezes, eu acho que nem ele mesmo tinha muita consciência de como a coisa estava acontecendo. Então, assim, é um caminho muito perigoso, que, assim, ele conseguia se ingrar, mas eu não teria sido bem sucedido, porque eu acho que ninguém teria sido. Mas, sim, rolou uma guinada aí que virou um caminho que foi o que me salvou, eu acho. Que me trouxe... Eu me encontrei no instrumento, na verdade, sabe? A partir dessas experimentações, claro que tive muitas idas e vindas, me bati bastante nos extremos até conseguir encontrar isso. Felizmente, essas batidas e essas trombadas que eu dei aí, né, tentando me encontrar, isso conseguiu não estar em um momento importante, como uma gravação. Assim, eu tenho muito orgulho de todos os discos que eu gravei com ela. E foi mais nesses momentos entre um momento de registro e outro. Mas me lembro de ter me batido muito até conseguir encontrar esse caminho novo, dessa abordagem nova. E, na verdade, cara, eu hoje me sinto tão procurando quanto antes. Eu sinto que eu encontrei um caminho legal, mas eu acho que ele ainda tô assim, ó. Ainda tem muito chão, ainda tem muito mato para capinar aqui para chegar. E eu acho isso uma coisa boa, porque eu acho que isso mantém o instrumento como uma coisa viva para mim, né? Isso me dá ganas de estudar todo dia, e não é para fazer a mesma coisa do mesmo jeito para sempre. É para tentar sempre estar encontrando uma graça diferente na brincadeira, né? Para deixar a brincadeira interessante, para deixar a brincadeira viva, deixar a relação... Eu não consigo... não falo isso com um falso romantismo, até porque isso não faz as coisas serem mais fáceis para mim, mas eu não consigo ter muito uma relação de desempenho com o instrumento, assim. Não é uma coisa que está tão fácil para mim, desempenhar, ir ali, fazer todo dia, e fazer o show, e gravar, e conseguir tocar as coisas do jeito que eu imagino. Eu tenho uma relação muito inconstante, e eu preciso estar interessado, eu preciso estar renovando esse meu interesse, renovando esses meus votos com o instrumento. Então, isso me dá muito trabalho, isso carcome minha mente de uma maneira que eu não aconselho, mas é o jeito que eu consigo fazer, é o jeito que eu faço, é o jeito que a coisa é verdadeira para mim. Então eu tenho que estar sempre renovando esse interesse, sempre estar procurando alguma coisa diferente, para poder continuar estudando, para poder continuar tocando bem guitarra. Mas é gostoso. Talvez por isso que você ouça ou ouviu em algum momento Josh Homme e Mars Volta também, acaba influenciando isso no teu som, né? Josh Homme pelas afinações em dó, sei lá, cara, em fá sustenido, né, cara? Fraseado também, cara. Ele tem uma coisa de fraseado. Eu acho ele um excelente guitarrista solo. Exatamente. Ele canta, né? E tem isso, né? E o Mars Volta é aquela coisa, cara, que espetáculo que é isso, né? Eu consigo ver tudo isso, cara. Eu consigo notar isso, assim, nos teus fraseados, nas tuas composições. Dá pra notar, assim, sabe? Eu acho bonito isso, acho legal. Quando a gente consegue notar, pô, cara, isso aqui... Sabe que ele se inspirou ali, ó. Você vai ouvir, pô, tem aquele timbrezinho lá no meio, aquela música lá, que ninguém nunca prestou atenção. Você falou, opa, ali, ó. É assim, né? Eu acho muito interessante essa coisa da gente se deixar influenciar, né? A gente escutar coisas e se deixar influenciar por essas coisas. Se me fosse perguntado um conselho de como fazer isso, eu diria que é o seguinte: pesquisa, mas não pesquisa muito. Então, assim, ouve uma coisa que você gosta, um guitarrista que você gosta. Tipo, por exemplo, que nem você falou, isso aconteceu mesmo. Eu enlouqueci, o primeiro disco do Mars Volta é um dos grandes discos da minha vida, o The Losed and the Comatorium.
Eu escutei esse disco, enlouqueci com o jeito que o Omar Rodrigues Lopes toca a guitarra. E aí eu pesquisei, mas eu não pesquisei tanto, né? Como assim? Eu não sei tocar 300 músicas de umas voltas, não sei tocar as coisas igual a ele, mas eu dei aquela pesquisada mais com o ouvido do que com o dedo, e depois deixei isso vir na hora do dedo, porque é diferente de você aprender as coisas e tocar igual as coisas que você gostou. Eu acho que a boa influência, ela não se dá assim. Eu acho que a boa influência, ela se dá... tudo bem, eu tô soando um pouco pedante, que eu tô falando como se o jeito que eu fiz fosse o jeito certo de fazer. Mas o jeito que foi certo para mim, ele é mais assim, eu me permito muito ser influenciado, mas eu não vou muito atrás de aprender a fazer do jeito que o cara faz, não. Eu prefiro tentar fazer meio do meu jeito ali, e mesmo que saia meio cafrengue, não saia exatamente igual ao fulano, mas ele acaba se tornando um jeito diferente de fazer aquela coisa. E é um jeito seu, né? Eu prezo muito por identidade. Todos os guitarristas que eu gosto, eles têm essa coisa de ter muita identidade, eles serem guitarristas reconhecíveis, serem guitarristas que têm um sotaque, que têm um jeito, um trejeito de fazer a coisa que você atribui a essa pessoa. Fala, fulano toca meio daquele jeito, assim, assado e tal. Então eu acho que mergulhar demais na obra desse ou daquele guitarrista pode ser perigoso para isso, né? Para a sua própria voz. Então eu acredito num balanço entre essas duas coisas, que é você se deixar influenciar. O Frusciante é um guitarrista que eu sou completamente apaixonado por ele, como guitarrista, como cantor, como compositor. Eu acho que, inclusive, a guitarra é uma fração do talento dele ali. Eu acho que realmente o tesouro dele é como compositor, como cantor, como guitarrista também, como arranjador. Então, assim, enlouqueci, varei madrugadas escutando incessantemente o mesmo disco. Ele tem discos solo incríveis. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. Ele tem uma carreira muito fértil, gravou inúmeros discos. Os discos são fantásticos, músicas incríveis, timbres incríveis. O estúdio dele soa super bem. Ele sabe gravar também. Ele é fã de exatamente, Frank Zappa é outro cara fantástico, outro cara que eu passei, que eu escuto muito mais ali, que eu pesquiso mais com o ouvido do que com o dedo. Então, assim, eu amo o Frusciante, mas eu sei tocar pouquíssimas músicas no final das contas do Frusciante. E principalmente a guitarra. Eu, no final, sei tocar um monte de coisa dos discos dele, mas pego o violão, toco os acordes e gosto de cantar junto as canções e tal. Mas a guitarra eu não fico muito tempo ali tirando os solos do sujeito para poder soar como ele, porque eu acho isso um pouco contraproducente. Eu acho que o negócio tem que vir de outras maneiras. As influências, elas têm que se manifestar de outras maneiras para que isso não prejudique o seu sotaque. O seu sotaque, ele é muito importante. O sotaque da gente é o que a gente tem que diferencia a gente das outras pessoas, né? Sensacional, cara. E você sendo guitarrista, cara, e sendo uma pessoa que conhece pra caralho, né? Só o papo aqui de falar de Frank Zappa, falar de um monte de gente que dá pra ver que é um cara bem, assim, aprofundado no universo da música, do mundo da música, né, cara? Sendo guitarrista, cara, que já tendo circulado aí pelo meio do extremo, do metal, do hard rock, agora de um não sei classificar se a pitch rock é doido. Rock... A gente se chama de rock doido. Rock doido, tá. Você prefere... Olha a pergunta que eu vou fazer, cara. Um guitarrista que toca zilhões de notas por minuto, ou um cara, por exemplo, tipo o B.B. King, que ele consegue colocar uma notinha e aquela nota... Olha, cheguei até a me arrepiar aqui, cara. Faz aquele arrepio na espinha, assim, ó. O Bibi é demais, cara. Nossa, que gênio. Cheguei a me arrepiar aqui, cara. Meu Deus, que loucura, né? Pra você, o que é, assim, tua preferência, assim? Claro, eu sei que, como eu falei, já circulou pelo metal e tal, mas se fosse escolher hoje, cara, hoje eu quero, assim, ó, tocar você de uma maneira, tem que ser assim. Lá no fundo. Eu acredito, assim, como você já falou mesmo aí, a gente já falou bastante isso, eu tenho um amor aí pelo B.B. King do mesmo tamanho que eu tenho um amor pelo John McLaughlin, por uns caras mais gritadores.
Eu adoro Malmsteen, não gosto tanto das músicas, hoje não consigo ouvir os discos, mas eu adoro ir no Instagram dele, ver ele mal-humoradão, tocando, eu acho que ele toca de uma maneira maravilhosa. O sonho dele era ser Rich Blackmore, cara. Exatamente. O sonho dele era ser Rich Blackmore, cara. Rich Blackmore foi uma influência muito importante na minha vida. Esse, no caso, ele influenciou diretamente porque eu tive 2 bandas cover do Deep Purple aqui em Salvador, em momentos diferentes. Então, eu tirei os solos nota por nota desse filho da puta. Talvez o único guitarrista que eu sei tocar inúmeros solos nota por nota. Mas, assim, acho que tem guitarristas excepcionais de todos os jeitos. Não gosto de ouvir o guitarrista extremamente técnico que é só extremamente técnico, não é inspirado. Então, assim, eu adoro ouvir o Rich Blackmore, mas não tenho a menor paciência para ouvir os proto-Blackmores, que não tem o sotaque próprio, não tem alguma coisa para dizer para você, para além da virtuosidade, do virtuosismo. Eu sou apaixonado pelo B.B. King, eu não tenho a menor paciência para escutar alguns proto-B.B. Kings ali, uns pseudo-B.B. Kings, que ficam tentando se justificar e não tem nada para dizer. Se você não adianta, se você não tem o que dizer, você não vai dizer com uma nem com 100 notas. Mas, talvez, aceitando o desafio, se eu tivesse realmente que escolher, eu ficaria com a expressão. Hoje é uma coisa assim que me toca muito. Eu tenho escutado muito ultimamente o Bill Frisell, e é uma coisa que me leva para outra dimensão, assim, a maneira como a escolha das notas, a textura, o fraseado, essas coisas são coisas que me arrebatam mais, e não há como negar que o timbre, a textura e o fraseado, tudo isso vai ser melhor apreciado se você conseguir entender o que a pessoa está tocando. Se essa coisa vem muito cheia de informações, muito rápida, muito carregada, isso vai te pegar por outras coisas, mas você não vai conseguir tanto fruir o timbre, fruir a articulação, fruir, claro, o Malmsteen, o Van Halen, quero lembrar o nome dele, que eu adoro ele, que era o Mark Friedman, que era do Megadeth. São caras que tem sim um puta timbre, tem articulação, tem fraseado, tem tudo isso. Mas, inclusive, esses supracitados, os momentos dele que eu mais gosto, são momentos onde eu consigo realmente fluir mais o timbre, fluir mais a articulação, fluir mais o senso de fraseado do cara, e não são naqueles momentos onde eles estão tocando 1 milhão de notas por minuto. Aqueles momentos existem também, e eles são legais, até no momento ali pra gente dar um mas não é o que me arrebata mesmo. O que me arrebata é o band do B.B. King. É demais, né? Como é que consegue fazer aquilo, cara? Só ele mesmo, né? Fantástico, velho. Eu lembro de um documentário que eu estava assistindo sobre um cara que era o empresário do U2, ou ainda é empresário do U2, não sei, e o U2 fez uma turnê com o B.B. King. E aí tem um momento filmando deles ensaiando não, ele já passando o som, né, num estádio, assim. Aí o cara, o The Edge vai tirar uma dúvida com o B.B. King, assim, de uma parte, né? Ele fala assim, Bibi, qual o acorde que você está fazendo nessa parte aqui? Ele fala assim, eu não passo acorde, não. Eu pago um cara para fazer para mim. Eu só toco isso aqui, ó. Eu achei genial. Ele falou assim, não, cara, não manjo muito disso aí, não. Eu não faço isso, não. Eu pago um rapaz para fazer isso na minha banda. Sensacional, cara. E essa convivência com a Pete, cara, teve momentos, assim, hoje a gente, 18 anos, dá pra dizer que teve mais momentos bons que ruins, mas tem algum momento, assim, que dá aquela enchida de saco, assim, cara, teve briga, não sei se é a palavra, mas talvez discussão, assim, tipo, falar, não quero mais te ver, fica pra lá, vamos dar um tempo aqui pra não acontecer algo mais grave, tem isso também, ou hoje, depois de 18 anos, tá mais light, assim? Eu acho que hoje, depois de 18 anos, tá mais light, a gente tá mais velho, a gente tá mais maduro, a gente aprendeu que a amizade é um tesouro e que a manutenção da amizade, a amizade ela exige manutenção.
Você não pode deixar as coisas nas mãos da entidade amizade. Você tem que batalhar, né? E eu acho que nós aprendemos juntos ao longo desses anos, assim. São 18 anos tocando juntos, mas a gente já tem anos antes de tocar juntos de convívio aqui em Salvador. Então, assim, é uma amizade que vai para mais de 20 anos. Não acho que uma amizade sobrevive mais 20 anos se não existe esse cuidado que a gente tem com a relação, o investimento que a gente tem com a relação, o quanto a gente entende que a gente tem que entender, enxergar o outro, enxergar e respeitar o outro. E a gente conseguiu construir uma relação onde a gente tem o espaço para a reclamação também, tem o espaço para o desentendimento, tem o espaço para a briga, tem o espaço para a crítica. E acho que sem isso também você não consegue fazer a coisa durar tanto tempo assim, não. Então, assim, acho que a gente nunca teve num momento crucial, a gente nunca chegou no momento de falar, nossa, agora acabou tudo. Mas sim, a gente já bateu bastante boca, eu acho que toda relação passa por isso, mas eu considero a nossa relação um tesouro para mim, assim, porque é muito difícil, cara, ter um amigo que dura tanto tempo perto de você, ter uma pessoa para você conversar, ter uma pessoa que te escuta, ter uma pessoa que te fala as coisas. É uma coisa, eu não sei como seria, assim, não sei como seria não, mas eu acho que seria muito difícil. Essa vida hoje em dia, assim, a Pitty é a grande amiga que eu tenho, né, a amiga de mais tempo, que está do meu lado, que mais passou coisas comigo, que mais escutou, que mais me falou. Então, assim, ainda bem que a gente tem consciência do tesouro que é ter uma relação tão longeva e que a gente cuida muito dela. Não é fácil, não. Dá trabalho, sim, como qualquer relação. É como um casamento de qualquer natureza. Como tocar junto há 18 anos, ter uma relação de amizade de 20 anos, é como um casamento, como um casamento de qualquer natureza. Você tem que se dedicar muito, você tem que dar braços a torcer, ouvir mais do que fala e... fazer bastante concessões ali. Respeitar o outro. Demais. Às vezes, porque só para quem tem banda, assim, que já vivenciou a vida na estrada, sabe que às vezes passa mais tempo com os colegas de banda ali, né? Com o pessoal da banda, que às vezes com a própria família, né? Então acaba se tornando uma família que falou um casamento, né? Então tem que saber a hora certa de saber dosar tudo isso aí, né? Senão não vai para frente, né, cara? Exatamente. E, cara, dentro da Pitty já passaram, pelo menos na tua época, assim, 3 bateristas hoje estão tocando com o Jean Dolabella. O cara já tocou com Sepultura, velho. O cara já veio do Eagle Kill Talent, que pra mim era uma das bandas fodas que eu ouvi, assim, dos últimos tempos. Eu sou muito fã, muito por conta de conhecer o Jonathan, né, que acabou saindo da banda agora, e agora sim. Acho que eles seguem com a Emily, né, não sei se ela tá continuando ou não. Eles seguem com a Emily e o Jonathan tá com um projeto, voltou com Reação em Cadeia. Reação em Cadeia. Com a Reação em Cadeia, voltou pro começo de tudo. Sim, saiu daqui e voltou pra cá. Isso. Como é que é tocar, cara? Tipo, porra, o Jean, ele traz muita sonoridade diferente, assim, cara, traz muita ideia pra banda também, participa dos momentos de composição e tudo mais. Ou por ter vindo depois, por último, ele é um cara que tá ali, você fala assim, eu tenho que tocar assim, e... não, beleza, tá tudo certo. Não, esse nunca foi o approach dessa gig, vamos chamar assim. Nunca foi esse o approach. Eu, quando entrei, já percebi isso, apesar de ser exposto a outras influências e da gente trocar muito, sugestionar muitas coisas, interferir um no trabalho do outro, mas sempre existiu e existe ainda um respeito muito grande pela identidade do músico que vem fazer parte dessa família. Pitty, ela tem uma coisa que eu considero ao mesmo tempo uma coisa muito generosa da parte dela e ao mesmo tempo uma coisa muito esperta. Ela não é besta, não. Que é o seguinte, cara, você assim tira o melhor da pessoa que está tocando com você. Se a pessoa chega para tocar com você, você mostra um disco e fala, ó, você vai fazer isso aqui, você vai estar abrindo mão
Tudo bem, se o que você quer é isso, eu não tô aqui para cagar a regra nem dizer o que eu acho certo ou errado. Portanto, por isso que no começo da fala eu disse aqui nesta família, não chamo de banda porque não somos uma banda, né? Mas somos uma família, uma guia. Aqui nessa família as coisas funcionam assim, ela escolhe pessoas que ela admira o talento dessa pessoa e ela tem a generosidade / sabedoria de deixar a pessoa exercer o seu talento. Então, claro que existem coisas que a gente fala, porra, cara, isso aqui é bem característico, piriri, pororó. E as pessoas que entram também querem fazer jus à obra, né? Então, nunca entrou um membro nessa banda que chegou fazendo tudo pelo avesso, querendo virar a coisa de cabeça para baixo. Não começamos a trabalhar com composições, mas Jean, sim, chegou com várias ideias. Engraçado que algumas coisas, inclusive, puxando para os arranjos tradicionais, assim, a coisa que a gente tinha mudado, e falava, gente, será que a gente pode fazer isso aqui? Porque eu gosto muito desse negócio, do jeito que ele é aqui e tal. Ele é um cara fantástico, velho, um músico excepcional, um ser humano incrível. Eu agradeço diariamente ao universo por mais essa maravilha que fez comigo, que foi botar a Jean Dolabella na minha vida. É um cara que eu tenho um prazer imenso de dividir o palco com ele, é um cara muito bom de tocar. A gente teve uma química instantânea, maravilhosa. É um cara extremamente talentoso e é um ser humano da melhor qualidade. Um cara com um coração fantástico, uma mente mais fantástica ainda. Tá incrível, não tenho o que dizer. Maravilhoso. Isso aí também a gente deu muita sorte, porque considero Duda um dos melhores bateristas de rock do Brasil de todos os tempos. O Dani, que entrou logo que o Duda saiu, já sempre num caráter de tapar um buraco ali. Ele não foi muito uma coisa tipo, ele entrou, ele veio meio que, foi o cara que já estava com tudo, conhecia o repertório, estudava bastante. Ele é um cara que admira Duda tocando também, mas um cara que trouxe um espectro muito mais aberto de influências, de sons, então foi uma coisa fantástica. Outro cara que foi fantástico, dividiu o palco e a vida, um cara que é um amigão, que ficou para sempre. Eu sempre gostei dele, desde que ele começou a namorar com o Pete. Sempre gostei muito dele, a gente teve a estrada para dar essa gomada mais na gente ali na nossa relação. É um amigo que eu vou levar pro resto da vida, um cara também fantástico, com uma mente, um coração sem igual, assim, um cara único, maravilhoso. Muita sorte, cara. E Jean Dolabella, que não tem o que falar. Então, assim, de baterista, eu realmente tá bom o meu currículo. Espetacular, cara. A gente começou no começo da conversa, quando eu fiz a primeira pergunta, você falou ali das influências e tal. Daí você ouvia Gilberto Gil, Rita Lee e tal. E aí, em 2011, você e a Pete lançam um projeto. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim que é delicinha, chamado Agridoce, cara. Agridoce, que já é uma coisa um pouco mais intimista, já é uma coisa mais voz de violão, né? Tem essa coisa puxado mais para essa coisa mais MPB, assim, né? Aí você também pode exercer um outro lado seu, né, cara? Dessa composição mais calminha, mais tranquila. Como é que foi fazer esses dois? Foram dois, um disco, um EP e um ao vivo, acho que vocês lançaram com o Agridoce, né? O Agridoce foi um DVD, teve um show ao vivo, que acho que nem saiu em mídia física, mas que rolou ali na Multishow. A gente lançou um filme making-off do disco, um EP, e fizemos uma turnê pelo Brasil. E tocamos nos Estados Unidos, pode crer. A gente tocou no South by South, fizemos 2 shows no South by South, assim, em Austin. Cara, foi maravilhoso. Assim, eu ganhei muita coisa assim, com esse projeto. Ele partiu mesmo da vontade da gente de fazer uma coisa diferente. A gente estava num momento de hiato ali, ela tinha tirado umas férias de si própria, né? Porque ela não tem como sair em carreira solo, uma vez que ela já está em carreira solo. Mas ela tirou umas férias, deu umas férias ali do projeto Pitch, né? O projeto principal dela. A gente estava, na época, super mergulhado numa onda folk, psicodelia, Nick
Drake pra cacete, a gente tá Nossa, escutando demais. Sean Lennon, escutando umas paradas diferentes. E a gente começou a tocar na casa dela. Ela tem um piano, e ela tem um violão, a gente começou a fazer som, isso aí começou a virar um negócio. E assim, eu ganhei muitos presentes com esse projeto. Um deles, muito importante, foi a minha relação com o violão, né? Demais. Eu sempre toquei ali, mas eu tocava ali mais ou menos, e pá, nunca tinha estudado, nunca tinha, né, levado a sério. E é diferente. Quem toca sabe, quem não toca às vezes pode achar que o violão e a guitarra são a mesma coisa, porque a disposição das notas ela é a mesma ali, mas são dois instrumentos muito distintos. Total. Mesmo o violão com cordas de aço, que era o caso do Agridoce. Então, assim, eu tive esse presente maravilhoso, que foi me aproximar do violão, que hoje é uma coisa que é fantástica para mim. Eu gravo muito violão, é um instrumento que hoje eu já domino, e que é um companheiraço, tanto para fruí-lo, ele é uma maravilha de companhia, quanto para abrir o leque. Então, assim, eu sou chamado para gravar violão, pedir para tocar violão, não sei aonde, coisa e tal, é uma coisa que eu não fazia antes. Antes, assim, eu só gravava violão nas coisas que seriam projetos meus, porque eu era muito limitado no instrumento, né? Eu não tinha o repertório o suficiente para, por exemplo, ser chamado para uma gravação de um fulano, não sei, de um outro artista, né? Outra coisa foi como abriu a cabeça para o instrumento estúdio, né? Eu gosto muito de dizer que o estúdio ele é um instrumento. Eu acho que isso é uma coisa que quando você entende isso e você começa a aplicar isso, você amplia o seu universo assim, de uma forma maravilhosa. O estúdio ele não é só um negócio que você chega ali, aperta o REC e grava. O estúdio ele te dá possibilidades, ainda mais agora na época do digital, onde você tem inúmeros tracks, inúmeros plugins. Então, assim, o Agridoce, a gente dropou muito isso aí, essa coisa de que nós dois, mas a gente tinha um estúdio também como uma ferramenta. Então, as músicas, nenhuma música, com exceção de uma música, tem uma música que sou eu tocando violão, ela tocando escaleta e não tem mais nada. Mas as outras músicas a gente se permitiu delírios nunca antes navegados por nós dois. Assim. E por Rafael também, o produtor, e pelo Jorjão também, nosso fantástico engenheiro de som, e pelo Otávio Souza, o Tavinho, nosso incrível diretor o cara do audiovisual. Então, assim, a gente experimentou muito. A gente ficamos 23 dias numa casa na Serra da Cantareira e não existiam regras. A única regra era que não existiam regras. Então, assim, isso foi muito legal. Aprendi muito. Levo até hoje as lições que eu aprendi gravando o Agridoce. Levo isso para as minhas produções. Eu sou produtor também e me ajuda muito. Né? São ferramentas que eu sempre faço uso de tentar abrir um pouco a relação das pessoas com a gravação, de não deixar aquela coisa tão dura, que é você chegar a tocar seu instrumento do jeito que você ensaiou e registrar ali e falar, não, cara, você tem esse instrumento aqui que é o estúdio, se permita, né? Você pode se permitir experimentações, você pode se permitir delírios mesmo. Nossa, se eu fizesse isso aqui, tocasse isso pelo avesso, se eu ligasse isso nesse lugar que eu não devo ligar, e se eu botasse essa chave numa posição que não é para botar, tenta, vai, usa o brinquedo que ele é divertido. Então, assim, isso foi fantástico, me deu uma vivência de palco muito boa, que foi a coisa de ter experiência pela primeira vez na minha vida de ser um frontman. Eu sempre, todas as bandas, eu estava ali tocando a minha guitarra, no Agridoce, para o bem ou para o mal, eu estava lá na frente, cantava 3 ou 4 músicas no show. Foi aterrorizante no começo, depois eu aprendi a mexer com esse negócio, e foi massa. Muito bom, man. Muito bom, é uma delícia. E uma coisa que aí foi a realização de sonho, que essa foi fantástica, velho, que é ter um vinil com a foto minha. Porra, cara, demais. Na capa. Olha eu aqui, cara. Isso foi fantástico. Um vinil com a minha foto na capa. É maravilhoso. Eu posso já
Já Zerei a risquei da minha vida. listinha. Exatamente. Ainda tem mais coisas que eu quero fazer, mas essa era uma que eu falava, nossa, um dia ter um disco de vinil com a fotinha minha vai ser fantástico. Demais, Rolou. cara. A Pitty tem vocês com o Pitty tem algum projeto? Eu acho que vocês relançaram o primeiro disco em vinil, né? Todos De os discos 2000 dela saem em vinil. Saíram em vinil. Ah, legal, cara. Saíram. É que ela fez uma nova, aí agora saiu de novo, talvez remasterizada, nem sei, mas saiu uma edição de aniversário agora. Mas toda a obra dela tem vinil. É um consenso da banda que tem que ter Cara, pra ter não a fumei gente disco, mas adora, enfim. e o Rafael Ramos é apaixonado por vinil. O pai dele comprou uma fábrica de vinil, o João Augusto é completamente louco, louco e genial. Eu conheço. Ele comprou uma fábrica de vinil, comprou uma fábrica de cassete, tá fazendo fita cassete agora. Ele legal, né? Maravilhoso. Legal, então, né, aí eles escolhem, assim, do catálogo da DEC, eles escolhem algumas coisas e Pitty, felizmente, foi uma das agraciadas. É a menina dos olhos dele, né? Quando a gente está terminando o processo de gravação de um disco, já está rolando o Rafael enlouquecido, lado A, lado B, e o encarte, como é que vai ser, e a cor do disco. Ele não para, né? Ele não para, né? Aquele menino Eu lembro dele na Baba Cósmica, ele veio tocar aqui uma vez no Baba Cósmica, ele chegou a tocar com a gente aqui, cara, foi em 96, eu acho. Baba Cósmica é 96, 97, né, cara? Então, a gente abriu o show deles aqui numa feira, essas feiras que vocês devem tocar muito, de agro assim, né? Que tem shows, vários shows, assim. E eles vieram tocar ali, a gente fez o nosso show. E a última música era Independente Futebol Clube. Eles subiram os três no palco, cara. E cantaram junto, ele é muito louco, né, cara? Sempre muito acelerado. Ele é fantástico. Demais, cara. Um grande produtor e, pô, a Deck Discos acertadamente aí, né, cara? Lançou muita coisa legal e parabéns pra ele também por tudo que ele também nos proporcionou, né, cara? Você tem aí, assim, algum sonho de gravar com alguém algum artista, cara, que você tenha... eu gostaria de gravar com fulano, cara, sei lá, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa. Não, Gal Costa agora já não dá mais, infelizmente, já né, cara? Tem algum, cara, assim, qualquer um desses, tem muitos. Eu não tenho um, assim, pra elencar, não. Mas tem muitos. Imagina gravar com o Gilberto Gil. Adoraria ter gravado com a Rita Lee. Porra, cara, que foda que foi, né? Gostaria, aí agora jogando pro universo, assim, gostaria muito de gravar com o Edgar Escandurra, cara, é um cara fantástico, Vai rolar, então. Um dos melhores guitarristas do Brasil de todos os tempos. Tem muita gente, eu sou muito promíscuo musicalmente, assim, eu já tive a sorte, já gravei com muita gente que eu gosto, já gravei com o Otto, já gravei com muita gente que eu acho bacana, quero gravar com muito mais gente ainda, eu acho fantástico gravar, tocar, interagir musicalmente com pessoas que você admira e que, na contrapartida, te admiram também. Eu acho isso um presente do universo, é um presente que o universo deu pra gente, né? Essa linguagem, a linguagem da música, e poder conversar isso. Tanto isso que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre, quanto falar com a música, através da música, é uma coisa fantástica. Meu apetite não tem limites para isso aí. Enquanto Deus me der saúde... e eu ainda consegui tocar ali umas notinhas na guitarra, eu vou estar muito feliz. A última coisa que me aconteceu foi esse presente, que foi gravar as guitarras e violões do disco do Paulo Miklos, do segundo disco solo do Paulo Miklos. Cara, que legal, né? É um orgulho da minha discografia, o disco é lindo, aconselho para quem está assistindo e que não conhece, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Uma coleção de 12 ou 13 canções incríveis que o Paulo escreveu durante a pandemia. A gente gravou de modo remoto, foi uma experiência bem interessante. Que legal, Rafael cara. Produzindo, ninguém junto, cada um no seu canto. Aconteceram magias incríveis de eu estar gravando guitarras e o Pedro Pelotas, que é o pianista fantástico, que era o Cachorro Grande, e hoje está tocando com o Samuel Rosa, meu grande amigo, tanto o Pedro Pelotas quanto o Samuel Rosa, e o Pedro, a gente gravando ao mesmo tempo em cidades separadas e sem saber o que o outro está fazendo, e o Rafael, louco que ele é, permitindo isso acontecer e juntando as coisas depois, e as coisas casavam. A gente estava
e numa relação, química, relação né, telepática. A gente fez de todas as maneiras. Várias vezes ele mandou minhas guitarras para o Pedro, ou quem gravava primeiro mostrava para o outro, mas aconteceu algumas vezes da gente gravar simultaneamente, o Rafael escutar aquilo, pensando que podia ter que consertar alguma coisa, pedir para um fazer diferente, porque o outro fez assim, assado, e aí ele mandava para a gente escutar, e eu mandar mensagem pro Pedro na hora e falar, cara, que magia negra é essa que você tá aí, tipo, a gente tá conversando, né, a gente tá dialogando na transmissão de pensamento. Então, assim, espero ainda continuar gravando com bastante gente, trabalhando, tocando, interagindo com bastante gente, porque, sério, eu gosto demais, cara. Continue a nos abrilhantar, porque isso é importante, a gente gosta, a gente vê que você tem, assim, quando a gente começa a falar, cara, brilha o olho, sabe quando criança que ganha, sei lá, cara, um videogame ou um brinquedo, que brilha o olho, assim, cara, a gente consigo ver isso em você, cara, e não é mentira, é verdade, sabe? Consigo sentir essa verdade que você transmite. E, poxa, muito feliz, cara. Muito feliz de poder ter batido esse papo hoje com você, Martim. Assim, agradecer, assim, muito, sabe? Essa disponibilidade nessa noite que a gente está batendo esse papo, né? Eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas, enfim, vai ser em breve. Eu tenho certeza que você está em casa e vai curtir demais, assim como eu curti. E, cara, eu só tenho a agradecer. E espero, assim, que, como você fala do universo, a gente que é ligado nessa, né, cara? Em algum momento, nossos caminhos se cruzem. Ou por aqui, ou por aí, cara, para fazer uma parte ao vivo, ou talvez fazer uma jam, fazer alguma outra coisa que sempre relacionado com isso, cara, com bom humor, com bom papo, com essa felicidade que tá estampada aí, cara. Eu tô muito feliz mesmo de ter contato com você. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Foi muito massa também. Boto fé aí, faço gosto bom para que a gente se trombe um dia. E vamos nessa, meu irmão. E para você que está chegando de paraquedas, cara, não esquece, acompanha a minha vida, a entrevista, tem muita coisa legal para acontecer ainda pela frente. Dá seu like aí, cara, curta o nosso canal, siga aí o canal da Pitty, continue escutando o Pitty e música, cara. Música. Nunca deixem de se levar sem ser com música, cara. Música é o que nos move, é a nossa paixão e a gente nunca vai deixar de ouvi-las. Um beijo, Martim. Manda um beijo pro pessoal lá, cara, da banda aí, todos, né? Diz que eu mandei um abração aí. E é isso, cara. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Deixa pra mim, todos vocês, escuta aí o que esse rapaz falou. Música, a arte suprema, sublime, maravilhosa. Music is the best. Beijão.